Está no ar o programa Você Melhor com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor, o seu programa de saúde e bem-estar comigo, Gui Moreira. Obrigado pela audiência na cidade de São Paulo, você que nos acompanha em tempo real pelo canal do YouTube e no interior paulista pela VTV SBT. Fique por dentro de tudo o que acontece nos bastidores. Siga-nos no Instagram, guimoreira.tv e vocêmelhor.sbt. Confira os destaques do programa de hoje. Conheça o procedimento de lentes dentais em resina composta com a especialista em estética, doutora Natália Salles. Afinar e elevar o nariz sem cirurgia. Saiba como é a rinomodelação com a especialista em harmonização facial, doutora Késia Maciel. Veja o que há de mais moderno na estética facial com o especialista em harmonização, Dr. Rosenberg Oliveira. Entenda o que é a obesidade sarcopênica com a médica especialista em nutrologia, doutora Mariana Matede. Confira 5 dicas para envelhecer com mais qualidade de vida com a médica de família, Maiara Mota. Um bate-papo com o empresário Fábio Belli, da Romanza, loja de móveis planejados de alto padrão localizada em Moema. E mais, saiba tudo sobre o Endolift, tratamento para flacidez sem cirurgia, com a especialista a doutora Valéria Schmidt. Agora no Você Melhor, na VTV SBT. Um sorriso bonito e com aspecto natural. Isso é possível de forma muito mais rápida com as lentes em resina composta. Vamos entender mais sobre o procedimento com a doutora Natália Salles. Acompanhe. Olá, bom dia! Você sabia que dentes pequenos e amarelados agora ficou mais fácil de serem transformados? As lentes em resina composta vieram para transformar a vida das pessoas. É um procedimento feito à mão, sem desgastar os dentes naturais na maioria dos casos, trazendo um sorriso novo e alinhado de forma muito mais rápida, prática e indolor. O sorriso dos sonhos agora está ao alcance de todos. Porém, é necessário alguns cuidados antes de fazer as lentes em resina. A gengiva precisa estar saudável, portanto é preciso fazer a limpeza bucal antes de fazer as lentes em resina. Muitas vezes na parte inferior do sorriso, podemos fazer somente um clareamento, já deixando esse sorriso muito mais harmônico. Em muitos casos, as lentes em resina composta são feitas para voltar desgastes causados pelo bruxismo, por exemplo, como proteção ao dente do paciente e além de ficar ainda um sorriso muito mais bonito. Costumo dizer aos pacientes que têm bruxismo que as lentes são para voltar às estruturas perdidas e desgastadas, e a estética vem de brinde. Então, se você tiver dúvidas ainda sobre esse procedimento, pesquise um profissional que faça essa técnica com muita excelência e tenha o seu sorriso dos sonhos. Você já teve vontade de afinar ou dar aquela levantada na pontinha do nariz? Saiba que isso é possível sem cirurgia plástica com a chamada rinomodelação. Quem explica esse procedimento é a especialista em harmonização facial, doutora Késia Maciel. Vamos ver. Meu nome é doutora Késia Maciel, especialista em harmonização facial. Sou cirurgiã dentista. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre rinomodelação definitiva. É a dúvida de muitos pacientes, né? Qual a diferença de uma rinomodelação por uma rinoplastia? Uma rinomodelação é aquilo que a gente consegue resolver pequenas deformidades, como afinamento de ponta nasal, remodelação de giba, aquele paciente que se incomoda com aquela aba nasal grande. Agora, uma rinoplastia é uma cirurgia que o paciente ele quer resolver problemas respiratórios, um afinamento de ponta completa, então são algo diferente. Então o resultado da rinomodelação, ele é sim definitivo, tá? A gente costuma dizer que a durabilidade ele vai depender de cada paciente. Todos nós sofremos o processo de envelhecimento. Umas pessoas, eles acabam sofrendo esse processo de envelhecimento mais rápido do que outras pessoas. Tudo isso vai depender de cada paciente. Uns vão envelhecer mais rápidos do que outros, mas nunca mais o nariz vai voltar a ser como era antes. A rinomodelação ela é indicada para pacientes que têm pequenas deformidades. Pacientes que têm aquele que a gente fala que aquele nariz um pouquinho torto, que ele só quer dar uma ajeitada. Aqueles pacientes que têm um nariz que querem dar uma afinada na ponta.
pacientes que se incomodam com a gente fala que é a giba, né? São pacientes que a gente indica, pacientes que têm o nariz muito robusto, que aqueles pacientes de nariz muito grande, a gente já indica uma rinoplastia. Então a recuperação ela é super tranquila. Pacientes meus, eles não sentem dor, só que eu costumo falar que é 50% eu, 50% meu paciente. Então o paciente ele tem que ter um pós-operatório muito correto. Fazer as drenagens, tomar os medicamentos, fazer o repouso. A gente costuma falar que o paciente ele só pode voltar a treinar, recomendar, né, que o paciente só pode voltar a treinar depois de 30 dias. E salientar sempre, né, a drenagem ela é essencial. Se o paciente ele não faz a drenagem, ele não vai ter um resultado completo, porque o edema ele fica ali naquela região. Então, se o edema fica naquela região, o resultado nunca vai ser 100%. Por causa das fibroses, muito paciente eles acabam tendo fibrose pós-operatória. Então, é muito importante o paciente ele fazer um pós-operatório correto, fazer um repouso correto para não acontecer isso de criar fibrose. Então, se o paciente ele fazer todas as recomendações que nós passamos para ele, do repouso, das drenagens, ele vai ter um resultado 100% satisfatório e não vai criar, além de edema, essas fibroses. Então a gente costuma falar que isso é dependente de cada paciente, né? Que alguns resultados a gente consegue ver com 15 dias, outros a gente consegue ver com 30 dias. Isso vai depender do organismo, de edema, de hematomas do paciente, vai depender de cada organismo de cada paciente. Muitas pessoas perguntam também como esse procedimento é feito, né? Esse procedimento de rinomodelação, ele é feito com anestesia local. Então a gente faz esse procedimento no consultório. Então, ele é um procedimento simples, minimamente invasivo. Então a gente faz a asepsia do paciente, a gente leva o paciente no consultório, faz esses pontos anestésicos, né? Com anestesia local e realizamos esse procedimento no paciente. Então o paciente ele tem alta no mesmo dia, o procedimento dura entre 1 e meia. O paciente ele não precisa interromper as suas atividades totalmente. Então, um procedimento bem seguro. Então, aqueles pacientes que já fizeram rinoplastia, que acabam se incomodando às vezes com aquela ponta caída só ou com alguma coisa pequena, a gente consegue resolver com a rinomodelação. E também aqueles pacientes que têm aquele medo de fazer a cirurgia, né, dos riscos, os riscos eles são mínimos, tá? Mas a gente fala que qualquer procedimento existem riscos. Então sempre o ideal é passar por uma avaliação para procurar o profissional correto, para você saber se seu caso é o ideal ou não para fazer essa cirurgia e fazer o pós correto. E se você tiver uma saúde adequada, procurar tudo certinho, os riscos vão ser mínimos. Conquistar um rosto mais bonito, harmônico e com resultado natural. Conheça o que há de mais moderno na estética facial com o especialista em harmonização, Rosenberg Oliveira. Acompanhe. Aqui comigo o Dr. Rosenberg Oliveira, ele que é especialista em harmonização facial e traz agora informações para a gente sobre o tema. Bom dia, doutor. Bom dia, Gui. Mais uma vez, é uma honra e sempre que eu venho, com certeza vamos bater um papo gostoso e responder dúvidas que são frequentes no dia a dia do consultório. Doutor, para começar, explica para a gente, né, o conceito da harmonização facial. Então, Gui, a harmonização facial, vamos desmistificar aqui. É nada mais, nada menos que todo e qualquer procedimento feito na face para trazer uma melhor harmonia. É certo que muitas pessoas pensam que preenchimento de mandíbula para deixar a cara ou a face quadrada seria harmonização facial, mas não é isso. É todo e qualquer procedimento que rejuvenesce, melhora as rugas, faz um up na face, melhora a qualidade da pele, enfim. Todos esses procedimentos fazem parte da harmonização facial. E eu quero destacar aqui rapidamente 5 procedimentos. Toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, as tecnologias e também as pequenas cirurgias para diminuir o tamanho da face. Doutor, agora está muito em alta harmonização, mas as tendências de procedimentos também para os próximos anos. Conta pra gente. Então, a harmonização facial em si já é uma grande tendência no mercado e eu vou explicar o porquê.
Antigamente, para se fazer procedimentos estéticos, era muito mais difícil, muito mais caro, o pós era muito complicado. E aí, quando chegou a harmonização facial, possibilitando a população a fazer procedimentos estéticos de maneira minimamente invasiva, sem cortes, com resultados muitas vezes imediatos e que ainda não impede a pessoa de trabalhar, ou seja, você pode fazer o procedimento hoje e trabalhar amanhã, então acredito eu ser uma vertente muito crescente por todos esses motivos que eu citei ao longo dos próximos anos a harmonização facial. Então vamos aproveitar porque realmente é muito bom e quem ainda não fez, tenho certeza, conhece alguém que fez ou um vizinho ou um parente que começou a fazer e adorou os procedimentos. Doutor, agora alguns famosos já fizeram a reversão da harmonização facial. Você acredita que o motivo tenha sido aí uma insatisfação? Então, eu acredito, Gui, que a notícia é lançada de maneira equivocada. Vamos parar para pensar. Veja a oportunidade que nós temos nos dias de hoje em fazer um procedimento estético e, se caso o paciente não gostar do resultado, ele poder voltar atrás sem sequelas e sem grandes prejuízos. Isso não é uma coisa ruim, isso é um fato bom, porque antigamente isso não seria possível. Normalmente a gente conhece alguém que fez um procedimento cirúrgico que não gostou e quando foi consertar com outra cirurgia, em vez de melhorar, piorou. Isso já não acontece na harmonização facial. Há a possibilidade de podermos fazer, refazer, aumentar, tirar e tudo isso com uma simplicidade muito expressiva. Acredite, pode fazer a harmonização facial e fazer a reversão com segurança. E muitas vezes remover é mais rápido do que colocar. Doutor, e quais os riscos, de fazer aí a reversão da harmonização? Então, não só a reversão, também o fazer o procedimento em si, o grande risco é a pessoa fazer, apaixonar, gostar e viciar nos procedimentos. Por quê? Esses procedimentos, gente, por serem minimamente invasivos, eles não requerem um pré-operatório. Às vezes a pessoa ela tem pressão alta e ela pode fazer o procedimento. Se a pessoa às vezes tem diabetes, dependendo do que a pessoa tem, não tem problema. Os procedimentos minimamente invasivos, eles possibilitam que uma maior porcentagem da população faça os procedimentos. E é claro que, se a pessoa não gostar, a reversão também é simplificada. Por isso que eu digo que o grande risco é apaixonar, realmente se entregar ao rejuvenescimento, abrir realmente para esse mercado, que é um mercado muito bom para você se sentir mais jovem, mais confiante por mais tempo. Lembrando, a Organização Mundial da Saúde define saúde como o bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo. Por isso a estética ela já deixou alguns anos de ser algo fútil, de ser algo bobo e passou-se a entender que a estética ela é boa, então o grande risco é esse, é sucesso na vida e gostar dos procedimentos. Doutor, você atende, BH e São Paulo, conta pra gente. Então, eu tenho agenda fixa São Paulo e Belo Horizonte. Então, São Paulo estamos atendendo lá no bairro de Moema, tá? É bem centralizado, de fácil acesso para todo mundo. É só entrar em contato e agendar. Vai ser um prazer atender cada um de vocês. Doutor Rosenberg, muito obrigado pela entrevista. Obrigado você, Gui. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez. Espero revê-los em breve, quem sabe no próximo programa. Obrigado. Muita gordura e pouco músculo. Entenda o que é a obesidade sarcopênica, doença comum em idosos, com a médica especialista em nutrologia, doutora Mariana Matete. Confira. Bom dia, Gui. Bom dia, pessoal aí de casa. Meu nome é Mariana Matete, sou médica pós-graduada em nutrologia e hoje vou apresentar o programa para vocês. O tema é obesidade sarcopênica. A obesidade é uma doença inflamatória crônica, onde temos o acúmulo de gordura corporal. Esse acúmulo de gordura faz com que liberamos várias citocinas inflamatórias pelo corpo, onde podemos ter várias doenças graves, como infarto, AVC, aumento da pressão arterial, diabetes e até câncer.
grande parte da população mundial é obesa e se não fizermos nada, até 2035, mais da metade da população será obesa. Vamos falar agora sobre sarcopenia. Sarcopenia é uma doença onde temos a deficiência de massa muscular. Isso leva à fragilidade, diminuição da movimentação, redução do equilíbrio, comprometendo muito a qualidade de vida do paciente. Geralmente, os pacientes sarcopênicos são pacientes idosos, mas cada vez mais temos pacientes jovens sarcopênicos e precisamos resolver isso. Como diagnosticar uma obesidade sarcopênica? Podemos fazer um exame chamado bioimpedância, onde avaliamos toda a composição corporal, a quantidade de gordura, a quantidade de músculo, a quantidade de água no corpo. E após o diagnóstico de obesidade sarcopênica, vamos instituir as estratégias para melhorarmos esse quadro. Então precisamos ter uma alimentação adequada, com consumo proteico adequado, suplementação adequada, creatina, whey protein. Além disso, precisamos ter medidas para diminuição do acúmulo de gordura corporal, podendo ser necessário a utilização de medicação. Tudo isso deve ser avaliado individualmente através da análise de alguns exames para a gente detectar se tem deficiências hormonais, deficiências de nutrientes, como vitaminas e minerais, e após o diagnóstico fazer a correção adequada e individual. Então, para a gente conseguir um emagrecimento eficaz e satisfatório, precisamos ter isso tudo muito bem ajustado e alinhado. Então é isso por hoje, até o próximo programa, me sigam nas redes sociais. Qual o segredo para chegar à terceira idade com boa saúde física e mental? A médica de família, a doutora Mayara Mota, traz hoje 5 dicas para envelhecer com mais qualidade de vida. Vamos ver. Olá, Gui! Hoje vamos falar sobre a melhor idade. Sabemos que a população está vivendo mais, só que queremos isso com qualidade de vida, não é mesmo? Então eu vou dar aqui 5 dicas especiais para você envelhecer com qualidade de vida. A primeira delas é: comece a se cuidar hoje, independentemente da idade que você tenha, seja você jovem ou se você já tem mais de 70 anos. Cuidar do corpo, da alimentação e da mente traz benefícios instantâneos e ajuda a prevenir muitas doenças e a preservar a sua autonomia. Segunda dica: pratique atividade física. Segundo pesquisas, ela é a melhor aliada do seu cérebro. Vai ajudar a preservar a memória, a lucidez, a cognição. Além disso, vai ajudar a prevenir quedas, fraturas e você vai conseguir fazer as suas atividades diárias. Dica número 3. Procure ter uma alimentação rica em vitaminas, nutrientes e evite ao máximo os alimentos ultraprocessados. 4. Tenha um médico para chamar de seu. Faça exames e suplemente o que for preciso, como vitamina D, cálcio, ômega 3 e vitamina B12. E por fim, a quinta dica é fazer uma ingesta adequada de proteínas, animal ou vegetal. Muitas vezes até indica o whey protein para esse idoso, mesmo que ele não faça atividade física, pois isso ajudará na prevenção de problemas musculoesqueléticos e até mesmo a ele ter mais disposição. Espero que tenha gostado das dicas e até o próximo programa. Projetos feitos sob medida para casas e empresas. Conheça a Romanza, loja de móveis de alto padrão localizada em Moema. Quem explica o conceito da loja é o empresário Fábio Belli. Confira. Olá, meu nome é Fábio Belli, eu sou proprietário da Romanza Moema. O início da minha jornada com móveis foi junto com o meu pai, que já atuava no segmento de móveis, carpintaria, né? Mas ele trabalhava na execução e depois passou a ser representante de uma grande marca de móveis planejados, né? da região do Rio Grande do Sul. E eu acompanhava, com meus 19 anos eu ia junto, atender os clientes dele, depois busquei minha macro-região dentro de São Paulo e atuei como representante nesta marca junto com ele e nos últimos 15 anos com a Romanza. A Romanza completou esse ano 35 anos de história. É uma empresa fundada
para atender o mercado de caixas de luz provisória. E daí então foi diversificando, foi uma das precursoras em beneficiar o MDF para o móvel. E hoje nós temos uma linha completa, né? Tanto de móveis planejados, como ter unidade de estofados e portas de alumínio. E a minha jornada na direção da loja, né? Meu início, minha gestão aqui como lojista, ela se deu há 6 anos atrás. Essa loja era um cliente nosso, que a fábrica teve um determinado momento que assumi a gestão e então eu, enquanto representante, não consegui colocar outro operador e na época fiz uma proposta para a gente atuar tanto na representação quanto na gestão aqui na parte do varejo. E deu super certo, a gente tem atendido hoje o mercado da arquitetura e design de interiores, que é o nosso principal cliente, porém atendemos também o consumidor final, né, grandes empresas. Hoje nós propomos uma solução completa, residencial, comercial, corporativo, a união de mais 2 empresas, né, que nós temos a Dioluce em Moema e temos a outra unidade, a qual trabalhamos com pisos, revestimentos e metais, no Jardim América, parceria com a Neostone. A gente vem hoje propondo uma solução pro profissional, para o cliente, já que o deslocamento hoje em São Paulo também é difícil, né? E atendemos todo o Brasil. Hoje nós temos uma equipe preparada também para te atender online, que é um facilitador, né? Nós tivemos que aprender a trabalhar dessa forma durante a pandemia e hoje temos ferramentas suficientes para atender dessa forma. Os projetos, quando vem já de um escritório de arquitetura, o profissional nos envia a planta ou vem até o local, escolhe os modelos, os acabamentos dos móveis, dos estofados junto com um dos nossos consultores. É feito um orçamento e daí então nós temos depois as próximas etapas, que são medição no local, projeto executivo, entra para a produção na fábrica. Na sequência existe a parte da logística, montagem, supervisão de montagem e entrega do produto. A Romanza hoje ela tem um grande diferencial de mercado. Foi a única empresa nacional que se propôs a fazer um compromisso de satisfação registrado em cartório. Esse compromisso foi feito em 2009 e até hoje nós apresentamos no momento das negociações, né, que isso é um documento com cunho jurídico, né, onde o cliente se protege para que, se aconteça alguma eventualidade, existe uma fábrica e um documento já pré-firmado em cartório. Além dos fornecedores que nós negociamos, né, com insumos para a execução e elaboração dos projetos. Temos uma Blum, que é uma indústria austríaca, a Retsch, que é uma indústria alemã, FGV, uma multinacional, uma italiana. Então são produtos de ótima qualidade que nos dão base para apresentar uma garantia de 5 anos dos nossos produtos. E vindo muito de encontro com o propósito desse programa, a Romanza também cuida da sua saúde. De que forma? Nós temos produtos onde são aplicados bactericidas, né? E existe uma linha chamada Romanza Med, que é uma linha voltada para o profissional da área da saúde, onde você pode fazer também o seu consultório com móveis que estão já aplicados bactericidas, que eliminam bactérias até 99,9%, dentre elas o Covid. Pensando em você, na sua saúde e querendo você melhor, procure a Romanza Med. Quem nunca se incomodou com a flacidez em alguma parte do corpo ou do rosto? E aquela gordura localizada para lá de indesejada? O Endolift é um tratamento que promete resultados imediatos sem cirurgia. Saiba tudo sobre o procedimento com a especialista em harmonização orofacial, doutora Valéria Schmidt. Acompanhe. Minha entrevistada nesta manhã é a doutora Valéria Schmidt, especialista em harmonização orofacial, e hoje nós vamos falar de endolifting. Você sabe o que é? Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. Tudo bem? Doutora, para começar, explica pra gente o que é o endolifting.
Tá todo mundo falando de Endolift, né? Endolift é uma técnica maravilhosa que ela promete produzir colágeno, tirar a gordura e remover flacidez, perfurando só um pouquinho, ou seja, ela é minimamente invasiva, perfura só um pouquinho. A gente usa laser de diodo, né, 1470, e todo mundo está apaixonado com essa técnica. E o procedimento é indicado para quais tratamentos? Pois é, ele é indicado para tratamentos faciais, tratamentos corporais, onde a gente quer tirar a flacidez. Quem é que não quer tirar a flacidez, né? Remover gordurinhas indesejáveis e promover colágeno. Então ele rejuvenesce, quando ele é feito no rosto, ele rejuvenesce. Quando ele é feito no corpo, ele deixa aquela barriguinha de tanquinho. Então, todo mundo está querendo mesmo. Agora, a gente sabe que ele é minimamente invasivo, né? Explica pra gente. A cânula, ela é fininha mesmo, e ela é transparente, tá? Então ela aparece ali o laser, né? Não é só na pontinha, tem ela também, né? Nela também. E ela esquenta. Da maneira como ela vai esquentando, né? Ela vai dissolvendo a gordura. E é como eu te falei, ela parece um fiozinho de cabelo. Então, quando a gente fala minimamente invasivo, é minimamente invasivo mesmo. Porque muitas vezes a gente fala minimamente invasivo, mas você dá um furinho, dá um cortezinho, alguma coisa, né? Mas esse aí é minimamente mesmo. E após o procedimento, quais cuidados são necessários? A gente vai virar uma Barbie, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, agora você vai virar dondoca, dondoco. Por quê? Tem que fazer um repousozinho mesmo, né? Nós temos que fazer, a pessoa tem que ficar mais descansada, mais tranquila. Então eu recomendo sempre fazer ou um dia anterior à folga, ou na sexta-feira, que aí vai ficar sábado e domingo, né? Mais tranquilo. E, por exemplo, quando você faz na barriga, né? Você tem que realmente ter um descanso maior, porque ele é minimamente invasivo, mas a cânulazinha ela passa, né? Sim. Então, assim, a pessoa tem que ficar mais quieta. Se você faz no rosto, aí você não precisa ficar totalmente imobilizada, não tem que ficar de repouso, mas tem que usar uma faixa, né? A gente usa aquela faixa de compressão e tem que, lógico, não fazer tanta mímica. Então, são esses procedimentos assim mais tranquilos. E geralmente quantos dias? A recuperação é muito rápida, tá? Se for no rosto, o problema maior que eu vejo, né, e que muitas vezes as pessoas não querem, é continuar usando a faixa de compressão. Que é extremamente necessário. É extremamente necessário. Aí você usa uns dias. Eu peço para usar pelo menos uns 10 dias, mas é bom usar mais. Tem gente que não aguenta, né? Já usa 2 dias em casa, depois vai sair para trabalhar, já tira e na hora de dormir coloca. Não é o ideal, às vezes a correria do dia a dia também ali atrapalha, né? Atrapalha. Essa recuperação. É bom quando a pessoa tá de folga, tá de férias, né? Aí é bem melhor. Agora, muita gente quer saber como é a recuperação após o procedimento. A pergunta que não quer calar. Dói? Todo mundo quer saber. Dói? Sim, dói um pouquinho, né? Porque a gente tá manipulando tecidos. Então, tem uma dorzinha que ela é totalmente suportável. E a anestesia, ela é local? Como funciona? Anestesia local, tá? Não precisa de anestesia geral, não precisa de sedação, é só anestesia local, um pontinho ali e pronto, tudo resolvido. Quantas sessões são indicadas? Aí vai depender do que você quer de resultado, né? As pessoas que têm, por exemplo, uma papada muito grande, né? Elas não vão resolver tudo em uma sessão só. Aí talvez seja necessário 2 sessões, 3 sessões, né? Mas assim, o resultado você já vê na primeira. Mas é muito difícil eu falar aqui sem ver o paciente, eu falar, olha, 1, 2, 3, né? Agora a gente analisa, a gente faz uma anamnese boa, vê o que a pessoa quer de resultado e aí a gente sabe quantas sessões a gente vai gastar. Doutora Valéria, muito obrigado pela entrevista. Gui, eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com você. E se você de casa quiser saber mais a respeito, o Instagram está aqui na tela. Pode procurar a gente. Vai ser um prazer atender vocês. Tenham todos um bom dia. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência em todo o interior paulista.
Conheça a Romanza Moema, uma loja que oferece móveis e ambientes exclusivos. Siga no Instagram. O nosso programa é exibido também em Minas Gerais e no estado do Paraná. Para rever, acesse o nosso canal do YouTube. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana para você. Nos vemos no próximo sábado aqui na tela da VTV SBT.